Então, boa noite a todos, né? Vamos iniciar mais essa jornada aí de 21 dias de emagrecimento além do corpo físico. Peço para vocês papel e caneta, não esqueçam o livrinho de vocês aí, o caderno de vocês para ir fazendo as devidas anotações. Para quem é novo, não participou ainda de nenhum grupo, né? Então, nós temos essa dinâmica dos encontros e o nosso grupo o nosso grupo do WhatsApp que a gente vai fazendo os atendimentos. Hoje os atendimentos vão ser todos feitos aqui online. Para quem não estiver participando, né, eu vou tá gravando o nosso encontro e aí depois eu disponibilizo assim que a gravação ficar pronta, eu disponibilizo lá no grupo para vocês, tá? Então, acho que a única aqui que não tava, caiu agora, que acho que é a Renata, né? Mas o restante já participou do grupo, então vocês já sabem mais ou menos a dinâmica. Hoje, a primeira coisa que eu quero iniciar, eu tava pensando, né, durante o dia, como que é iniciar? Boa noite, Instagram. Eu tô aqui iniciando a mentoria do emagrecimento além do corpo físico. Vou fazer um pouquinho aqui só para vocês entenderem a dinâmica e depois eu vou sair, tá? Só para vocês perceberem aí. Então eu tava aqui pensando durante o dia como iniciar esse grupo, né? E hoje foi um dia assim bem atípico, porque ontem eu estava, para quem já me conhece, já deve ter percebido a minha voz ontem no grupo, quando eu fiz o atendimento, eu tava meio assim, não tava legal. Eu passei o dia inteiro com muita ansiedade. E aí eu falei, não, isso não é meu, porque graças ao meu bom Deus, eu me curei disso faz uns anos já. E aí eu falei, não, mas aí eu lembrei do grupo, né? Que a gente estava iniciando o grupo, eu falei, essa ansiedade toda deve ser do grupo. E aí foi que eu coloquei lá no grupo de vocês para que vocês me dissessem quem estava com ansiedade ou estava tendo crise de ansiedade, para que eu fizesse o atendimento. E aí, umas 8 pessoas me mandaram as mensagens no privado, né? O Thalita, me chama depois no direct, a gente conversa, tá bom? E aí umas 8 pessoas, aí eu fiz o atendimento pro grupo todo, então eu fiz a mesa de depressão para vocês e coloquei assim, acho que uns 20 pontos de ansiedade. Na hora que eu terminei de impactar a mesa, eu já percebi que aquela taquicardia que eu tava, tudo foi diminuindo. E aí eu consegui ficar bem. Mas hoje eu ainda fiquei meio estranha, tudo. Falei, não, tem coisas erradas aqui. Também eu tô passando por umas situações meio, como posso dizer, né? Meio interessantes aí. E aí eu fui pro Dan, né? Desativação emocional. Eu fiquei hoje praticamente o dia todo fazendo desativação emocional para mim, para os meus negócios. Desafiadora, Graus, desafiadora. Para mim, para os meus negócios, fiz delicadas, é isso aí, André, delicadas. Fiz, né, vários, então eu fiz atendimento hoje pro meu lindo ser, né? Então pegou no geral, aí saiu para eu fazer DAM, né, desativação emocional para casa, pro meu apartamento. Eu fiz desativação emocional para os meus cursos, eu fiz desativação emocional para o meu consultório, eu fiz desativação emocional. Para quem mais? Eu fiz tanta desativação emocional, eu anotei tudo, porque eu achei muito interessante, que foi saindo o que eu tinha que fazer. Eu sei que foi casa, foi para mim, foi para relacionamento, hoje foi uma bomba. Aí chegou um dado momento do dia, o que aconteceu? Eu tive que baixar e tive que dar uma descansada, porque o corpo fica muito. E a hora que eu parei acho que uns 10 minutos, 15 minutos para dar uma baixada na poeira. E eu sentia toda a minha cabeça aqui, assim, sabe? Mexendo tudo. Porque mexeu com muitas estruturas, tá?
E aí, quando a gente inicia esses grupos, principalmente emagrecimento, relacionamento, o próximo aí estão me pedindo de prosperidade, de biomagnetismo. Eu acho que vai ser o próximo, porque a gente precisa movimentar essa prosperidade. Só que o que que acontece? Vocês vão perceber que com essa questão do relacionamento, hoje também a gente teve um monte de movimento lá no grupo de relacionamento, o grupo já encerrou, mas apareceram várias coisas lá. Então vocês vão perceber, porque essa questão do emagrecimento, a gente vai trabalhar muita libertação. Então vocês vão perceber que isso também vai mexer com a estrutura financeira de vocês. Ah, eu fiz o Dan também para minha conta bancária. Olha só o que saiu, gente. Saiu assim, muita liberação hoje. Hoje foi o meu dia, foi o dia D, né? Eu falei, ou vai, né? Então, bora. E aí, o que que acontece? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é pra gente iniciar esse processo de emagrecimento, o priorizar-se, né? O priorizar-se. Então, é você com você mesmo, esquecendo tudo à sua volta. É ser a egoísta da vez, né? Quem é você na fila do pão? Eu sou a egoísta, porque só penso em mim. Eu vou no banheiro todas uma vez, já fui 2 vezes. Olha, tá vendo? É porque vai liberando, entendeu? Eu libero em mim e libero em vocês também, ó. As contas bancárias foi tudo liberada hoje, hein? Liberei, ó, casa, liberei conta bancária, liberei tudo. Porque quando libera em mim, 375 pessoas, aí 75 mil pessoas são liberadas. Então, quando a gente precisa emagrecer, a primeira coisa que a gente tem que entender é romper vínculos. Romper vínculos. Como assim romper vínculos, né? Eu vou romper os vínculos afetivos? Não. Mas você vai romper os vínculos que te prendem às pessoas. Aí, quando eu comecei a fazer todo esse movimento hoje, saíram algumas emoções herdadas. E aí, eu tava percebendo uma coisa. Meu, a questão de mãe é o que pega pra todo mundo. Então, assim, a primeira estrutura que tem essa relação de desapego que nós precisamos é em relação à mãe. Por quê? A mãe, das outras vezes eu já falei nos outros grupos, mas como tem gente nova, eu vou revisitar lá aquela fala. A mãe, ela é o primeiro vínculo que nós temos, né, com a vida terrena aqui, quando a gente tá sendo concebido. Então, o primeiro vínculo é a mãe. Todas as emoções que a mãe sente, nós sentimos. E aí, eu não sei se vocês, a maioria aqui tem mais que acho que 30 anos aí, né? Acho que talvez só a Carol um pouco mais nova, mas a maioria deve ter lá há mais de 25 anos aí. Então, o que que acontece? Quando a gente vira, né, um ser adulto, a gente percebe alguns movimentos que é como se nós fôssemos crianças ainda. É como se, mesmo que você more sozinho, você mora em outra cidade, você mora em outro país, você sempre tem que ter a aprovação dos seus pais. E normalmente é a mãe. Sabe aquela coisa meio velada? Você vai fazer alguma coisa e parece que você vai fazer uma coisa escondida. Eu não posso falar tal coisa pra minha mãe, porque senão minha mãe já vai falar alguma coisa. Então, eu não sei se vocês têm esse movimento. Até gostaria que vocês colocassem, ou abre o microfone, ou põe no chat, pra gente já ir fazendo a troca. Porque, assim, hoje eu me percebi nessa situação, sabe? De coisas que, às vezes, eu tô fazendo, eu tô me movimentando, mas tem coisas que, muitas vezes, eu também não falo pra não gerar julgamento. Mas será que realmente é pra não gerar julgamento? Ou será que é porque eu ainda tenho ela ainda tem aquela autoridade sobre mim e eu me percebo como a criança da situação ainda? Alguém percebe esse movimento acontecendo na vida aí? É como se nossas mães, elas tivessem todo o poder em cima de nós. E nós só podemos viver se elas aprovarem os nossos passos. Tem alguém que já se libertou disso? Coloca aqui, por favor, que eu preciso saber disso, gente. Que eu preciso, né? Se tem alguém liberto disso. Então, para não dar opinião, para a pessoa não dar opinião, mas
Será que também não é porque você precisa desse controle dela em cima de você? Você já parou pra pensar nisso? Isso é muito louco. Caiu muita ficha esses últimos dias aí que eu nem tinha começado. O primeiro dia que eu não tinha feito atendimento ainda, começou a cair várias fichas em relação a isso. Não vou falar que é bem uma autorização. Sabe que depois que eu fiz o DAN, é, me veio muito isso. Eu fiz uns outros tratamentos e até falei com uma outra terapeuta que eu falei, olha, eu tô ficando tão estressada, coitadinha da minha mãe. Mas é porque ela acha que ela manda e domina tudo, que tudo que a gente vai falar, eu tô errada. Ela acha que a última opinião tem que ser dela. E aí eu fui ficando estressada. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, até pecado um trem desse, mas eu já sou adulta e mesmo assim ela quer mandar em mim, na minha família toda. Não é possível. Então, mas Eu ainda não me desliguei, como você está falando, porque mas eu sinto isso. exatamente nós damos essa liberdade, o nosso cordão foi cortado. Então, Sim, nesses 21 dias, a gente precisa fazer isso. eu não sei, acho que eu não sei se eu comentei com, não, eu comentei com uma outra pessoa, falou bem assim, acho que foi o período que eu fiz o DAM para cá, Ah, mais ou menos uns 60 dias, porque a gente tem uma rotina muito grande juntas, né? Então, de mais tempo, uns 70 dias mais ou menos, a gente não tá ficando junto. Eu falei assim, eu não sei qual é o propósito, mas eu tenho certeza que é alguma cura, porque é impressionante. A gente marca, não consegue, marca, não dá pra mim ir lá. E tô assim, com a movimentação o dia inteiro com as meninas aqui em casa e eu não consigo ir lá. Então, assim, a gente se fala direto, mas a gente não tá tendo aquele convívio, entendeu? De ela saber tudo da minha vida e dar opinião de tudo. porque talvez seja o momento de se desvincular. Aqui no Instagram, aqui, ó, colocaram assim, ó. Minha mãe faleceu e hoje eu fui fazer almoço e pensei, vou fazer omelete. Aí ela pensou, vou nada, a mãe não gosta quando eu faço. Olha isso. A mãe já faleceu, né? E ela pensando na mãe, quer dizer, ela tá com vontade de comer, e é isso que quando a gente inicia esses processos, eu falo pra vocês, o priorizar-se. Então lá no do grupo de relacionamento eu também já tinha falado isso. É você escolher as coisas que você gosta e você desvincular. Eu não sei se vocês lembram, olha, foi libertador. Eu não sei se vocês lembram. Eu não sei se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro grupo. Eu não sei qual dos grupos dos últimos que foi aí, porque a gente já tá na quarta edição do emagrecimento, né? Que passa assim, né? Estamos indo para 60 e poucos dias de tratamento. Eu falei pra vocês do cheiro do ovo. Quem lembra disso? Acho que a Graus lembra que tá desde o primeiro. Eu falei a Rose também. Do cheiro É, do ovo. do Lembra? ovo não lembro não, mas do limão eu lembro. Não, mas eu falei que eu tinha o cheiro do ovo, que eu não suportava. Eu gostava de ovo, mas não suportava o cheiro. Aí veio na hora que eu tava falando com vocês, aí me veio que quem tinha isso era minha mãe. Ainda eu falei no meio do assunto, falei assim, nossa, preciso desativar isso, que isso não é meu não, isso é da minha mãe. Vocês acreditam que o cheiro do ovo sumiu do meu olfato? Naquele dia eu desativei o negócio. Foi incrível. E eu tô comendo ovo, porque agora eu tô na dieta, né, gente? Agora eu sou um ser de dieta. Esses 20, trocentos 21 dias aí tá sendo maravilhoso. E eu comer ovo de manhã, no café da manhã, jamais, por causa daquele cheiro, daquele ovo, aquilo crepioca, essas coisas que o povo gosta de comer, nossa, não suportava. Gente, eu não sinto mais o cheiro do ovo, é libertador. Então, são esses processos que a gente começa a perceber. Você gosta de batata frita, você gosta de purê, você gosta sei lá do quê? Boa noite, pessoal. Tô aqui, ó, fazendo mentoria aqui. Então, e aí, será que você realmente gosta disso? Ou isso foi incutido lá pela sua mãe, que percebia e você percebe isso aí para honrar os seus pais? Então, o quanto vocês estão honrando os seus familiares, trazendo o peso corporal, o sobrepeso no seu corpo? Ai, mas a minha mãe é magra. Tá, mas e sua avó, sua bisavó, sua tataravó, lá do final, né? Como que é? Percebem? Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos fazer é liberar esses vínculos. E aí, assim, não é o vínculo afetivo que eu falo, porque, nossa, eu honro a minha mãe, eu amo a minha mãe, ela
é um ser que tudo que eu sou eu devo a ela, né? Porque ela sempre foi uma mulher muito forte, uma mulher muito guerreira, batalhadora. E sempre, se eu tô nessa vida hoje, se eu sou terapeuta, se eu tenho uma mente expandida, porque desde sempre a minha mãe já me encaminhou por me enveredou por esse caminho, porque ela é uma pessoa de muita luz, muito. Só que a gente tem que se desvincular dessas, sabe, dessas amarras que vão trazendo e tudo você se sente como uma criança lá percebendo, ai, mas aí a minha mãe, se eu fizer tal coisa, o que que minha mãe vai pensar? Isso nós temos que pensar quando nós somos adolescentes, né? Porque muitas vezes eu ia fazer alguma besteira lá, né? Alguma aada, né? Eu sempre pensava na minha mãe, falava, nossa, se eu fizer isso, o que que minha mãe vai pensar? Então eu sempre tinha esse pensamento aí do que mamãe iria pensar. Por quê? Porque isso foi, né? Mas só que assim, eu não sou mais uma criança, vocês também não são mais crianças, cada um tem, né, uma forma de ver. Então, é essas amarras que a gente precisa se libertar. Então, e esse vínculo com a mãe, o que que acontece? Se nós não tivermos aquele vínculo na amamentação, ali já se iniciou um processo de falta. Porque quando a mãe tá lá segurando o bebê, é importantíssimo que ela faça aquele contato visual com a criança, porque a criança se sente pertencente, né? Tem mãe por aí que você vê, às vezes, fazendo live, não sei o quê, com a criança amamentando aqui, no celular, no computador, tudo. É moderno? Nossa, é super moderno. Mas você tem que perceber que você vai cortar alguns processos com os filhos e eles vão passar por aquele processo de perda, de falta de vínculo. Então, a primeira coisa, mas aí se nós não tivermos isso, como que a gente vai saber? A gente não sabe. Então, uma das propostas desse grupo é fazer esse vínculo, tá? Vou fazer os exercícios de vínculo. Assim como lá no de relacionamento eu fiz o do divórcio energético, esse a gente vai fazer para se reconectar com a mãe, tá? E aí, ó, a André também falando aqui, ó. Às vezes tenho vontade de comer coisas que minha mãe gostava e não eu. Tipo uma fruta, um caqui, alguma coisa. Porque vem aquelas memórias, porque isso tá nas nossas células, né? Então a gente tem essas memórias celulares. 80% das nossas emoções estão nas nossas células. Então quando vem essas lembranças, e muitas vezes a gente sente as vontades das pessoas. E isso não é só pra mãe. Isso é pro pai, isso é com os irmãos, isso é normalmente com as pessoas que a gente mais convive. Não vou falar nem as 5, mas as que a gente mais convive. Isso pode ser gente do trabalho, entende? Então, vamos supor que você tá lá no seu trabalho. Você, sei lá, não gosta de comer porcaria, tipo pão, não gosta de comer essas coisas. E todo dia o pessoal traz bolo, traz pão, traz não sei o quê. O que que a gente acaba fazendo? Seguindo a manada. E aí você vai lá e entra e começa a comer também. E você nem quer. Então, aí o que que a gente vai iniciar então? Hoje eu quis iniciar com essa questão do romper vínculos, do corte que nós precisamos fazer, principalmente com as nossas mães, tá? Os nossos pais são secundários. Os pais ficam doidos, né? Eles são secundários por quê? Porque eles não têm esse vínculo de cordão umbilical, embora nós tenhamos, né? Todo o fluido dele lá, porque sem o fluido do pai também a gente não nasce, né? Mas o homem, ele tem uma maneira diferente de vínculo, né? Então, é mais esse vínculo da mãe. E vocês que são mães, cuidado para não fazerem as mesmas coisas com os filhos, porque o processo se repete, né? Então, a gente tem que estar sempre na permissão. Se você está na permissão do filho escolher, né? Meu filho entrou numas aí agora que ele quer ser policial. Me arrepia do pé à cabeça. Nada contra policial, mas eu falei, caramba, mas eu falei, que escolha. Mas ele tem 10 anos, eu sei que isso vai passar. Ou não. Pode ser que realmente seja o propósito dele. E aí depois eu falei, nossa, mas eu não posso ficar julgando, né? Porque se for o propósito dele, o que eu posso fazer? Porque, né, tudo tem. Então, a gente às vezes quer... a gente acha na nossa cabeça
que vai ser melhor para o filho tal coisa. É igual eu já dei esses exemplos aí, até mesmo em live, eu já dei esses exemplos de pessoas que têm a família, né? Todos médicos, todos advogados, todos engenheiros, e aí todo mundo segue o mesmo padrão. Só que aí chega num determinado ser lá, a ovelha fora da caixa, né? A ovelha expansiva. A ovelha expansiva não quer ficar na caixa. A ovelha expansiva, ela quer ser outra coisa. Ele quer ser terapeuta, ele quer ser músico, ele quer ser qualquer outra coisa. E aí, o que acontece? Por honra, muitas vezes, aos pais, à família, aquele processo. Às vezes a pessoa fica lá infeliz, seguindo a manada. Mas na realidade não é aquilo que ela quer, não é o propósito de vida dela, né? Tem gente que realmente é o propósito, tem gente que escolhe isso. Mas quando você não escolhe, né, fica difícil você seguir o mesmo rumo, né, dos pais aí. Então, a primeira coisa para esse grupo seria romper os vínculos. E aí, o que eu gostaria? Por que eu peço para vocês trazerem os cadernos, né? Para que vocês anotem tudo. E aí, coloquem aí, romper vínculos. E aí, vocês vão começar a fazer uma análise. Quais são os vínculos que vocês têm com as mães? Mesmo que a mãe tenha falecido, gente. A mãe pode ser falecida. Vocês podem ser adotados também. É a mesma coisa. É mãe, quem adotou, quem cria, pai. É a mesma coisa, tá? Porque são os vínculos afetivos. Então, porque aí que tá, Renato, sabe por quê? Porque a gente acaba, é o ciclo, a gente não rompe esse ciclo, então vocês estão nesses grupos pra quê? Pra romper tudo isso, né? Pra acabar com tudo isso, porque senão vocês vão repetir, aí sabe o que vai acontecer? Os filhos de vocês vão repetir com os filhos e vai, gerações e mais gerações. Então a gente tem que fazer esses cortes. Então coloquem lá todos os vínculos que vocês têm. Primeira coisa, se reconhecer. Escrevam aí. Quem eu sou. Quem eu sou. Quem é a Graus, quem é a Dela, quem é a Carol, quem é a Rosiane, quem é a Natália, quem é todo mundo aí que tá aí. A Mariana, a Rubiana, a Renata. Quem são vocês? Do que você gosta? Quais são suas escolhas? A vida que você tá levando foram escolhas suas? Antigamente ainda tinha pior ainda, né? Tinha até os casamentos arranjados, né? Aí o que acontece? A escolha nem do marido você podia escolher, né? Tinha que casar com qualquer coisa lá. Entende? Hoje em dia a gente ainda, graças a Deus, tem essa opção aí. Dá pra escolher. Dá pra escolher, dá pra desescolher, dá pra fazer um monte de coisa, né? Então, o que acontece? Primeiro, vocês vão se reconhecer. Então, vai ser um mapeamento de reconhecimento. As coisas que vocês mais gostam de fazer, quais são os seus hobbies, se sua profissão é aquilo que você escolheu, se não é, o que você gostaria, o que te enche os olhos, o que faz o seu coração vibrar, né? Porque aí vocês vão entrando no processo de mudança. E isso tudo de se reconhecer, o que é? Você trazer para você os pedaços que estão faltando. Hoje eu vou fazer esse exercício de puxar os pedaços lá que a gente faz nos grupos aí, tá? Então, porque são os pedaços que você deixou por aí. Ah, eu como qualquer coisa, eu faço a comida do marido, do filho, do todo mundo do final de semana e como qualquer coisa, porque eu não vou fazer um prato só pra mim, sabe essas coisas? Ah, eu não saio sozinha pra ir tomar um café, eu não escolho um passeio, uma viagem pra um lugar que eu gosto, tem que ser um lugar que as crianças se divirtam, sabe essas coisas? Então, é começar a perceber e se perceber assim. Quais são os pedaços que não são seus? Quais os gostos que você tem que foram incutidos em você? Sua alimentação, por exemplo. Você vem trazendo... Você foi a única pessoa que mudou sua alimentação, que come coisas diferentes? Ou o pai, a mãe e os irmãos, vocês têm o mesmo padrão? Então, é começar a quebrar esses padrões. Por quê? Quando a gente começar a quebrar esses padrões, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a mandar pro nosso inconsciente, pro nosso cérebro, a informação de que... Ai, eu não tô gravando. Ai, meu Deus!
Ai, tá vendo? Ó, vocês precisam me avisar, gente, porque não dá. A sorte que eu tô com o Instagram ligado aqui e tô gravando no Instagram. Então, a primeira parte eu baixo, mando pra quem não tá participando aqui e vou começar a gravar agora. Ai, meu Deus, por que eu faço isso sem falar? Ai, esse ser. Começar a gravar. Ainda bem que eu lembrei, né? Confirme se todos estão prontos. A gravação de uma reunião com consentimento, tá? Eu vou iniciar, aí vocês coloquem aí, tá? Que vai ser gravado. Só um minuto. É, ri mesmo, André, porque eu sempre faço isso aqui. As meninas já estão acostumadas, mas nossa, eu falo, quando eu vejo não comecei a gravar. Nossa, é uma coisa. Só entrando nos grupos mesmo pra saber como que eu sou. No Instagram eu sou melhorzinha, mas aqui, ó, no fechado. E não quer gravar, gente. Vocês não querem que grave, não? Foi o pedido aí pra alguém? Não? É, ele tá só rodando aqui, ele não tá deixando gravar. Peraí, deixa eu tentar de novo. Algumas pessoas serão removidas da reunião, devido a um problema técnico. Ixi, o que aconteceu? Gente, volte, por favor. A gravação... Ué, que louco. Deu problema aqui, eu derrubei alguém, a Graça caiu. Gravação. Agora foi. Só que a Graus caiu, né? Daqui a pouco ela volta. Eu acho que eu derrubei ela sem querer. Bom, vamos lá então. Vamos retornar aqui. Nem lembro onde eu tava, ó. Empolgadíssima. Tava no processo de reconhecimento, né? Então vamos lá. Eu vou repetir, tá? Porque como eu iniciei a gravação agora, eu vou ter que desligar o Instagram, porque eu preciso usar meu WhatsApp. Então vamos lá. Vocês vão anotar, né? Primeiro o reconhecimento. Vamos fazer o reconhecimento. Eu só vou terminar esse exercício aqui para vocês pegarem. Aí depois eu já desligo. Inicia o seu reconhecimento. Então, as coisas que você gosta, o tipo de alimentação, as roupas que você gosta, quais são os seus hobbies, né? E aí, eu quero que vocês façam assim. Vocês vão colocar lá. E aí, vocês vão colocar algumas setas. E aí, eu quero que vocês reconheçam se esses gostos realmente são de vocês ou se eles estão relacionados a alguém da sua família, ou marido, filho, alguém do seu círculo de amizades. Então, aí vocês vão colocar assim, vamos supor, sei lá, que você goste de... ir num certo restaurante. Aí você escreve lá, por que você gosta de ir nesse certo restaurante? Provavelmente lá deve ter uma memória, ou com amigos, ou com o marido, e você vai colocar. Porque depois eu quero que vocês façam um reconhecimento se aquilo realmente é seu. Se realmente faz parte do seu gosto ou do gosto de outras pessoas, tá? E aí, pra quê? Pra gente começar a romper esses vínculos. Então, porque aí eu quero que vocês percebam, nesses 21 dias, vocês vão perceber... vocês vão perceber como que isso estava influenciando você. E aí, porque o que acontece? Quando a gente começa a deixar os nossos pedaços para os outros, né? Então, eu gosto de ir em tal restaurante por causa do meu marido, então um pedaço meu tá lá. Aí o que acontece? O corpo de vocês, toda a parte, né, mental, etérica, energética, ela sente como se tivesse faltando alguma coisa. E aí o que o corpo, o inconsciente, ele vai entender? Eu preciso preencher esses espaços vazios.
qual é o primeiro, o primeiro mecanismo de proteção do corpo, de preenchimento? A gordura. Ou a gordura ou a retenção de líquido. Porque às vezes a gente não tá nem acima, tanto acima do peso. Muito que vem é da retenção de líquido. Porque o corpo percebe que falta alguma coisa e ele precisa colocar essa alguma coisa a mais lá. Percebem? Faz sentido pra vocês? Vai colocando no chat aí pra eu ir fazendo. Então, hoje, o primeiro exercício que a gente vai fazer, eu vou fazer uma DNB de limpeza. E depois eu vou fazer esse exercício de puxar as partes, tá? De vocês que estão em alguns lugares aí. E às vezes até em relacionamentos passados, em trabalhos, em várias situações. Quando a gente faz, é muito forte esse negócio de puxar os pedaços aí, tá? Então, Instagram, sinto muito, gratidão por vocês estarem aqui, meninas. Mas eu vou ter que desligar aqui que a gente vai iniciar agora as nossas práticas aqui do grupo, tá? Coloquei pra vocês sentirem, espero vocês no próximo grupo. Que aí vocês vão ver que delícia, tá bom? Gratidão, beijo pra vocês, beijo, beijo. Até!